Bem-vindos ao canal Professor Cristiano. Vamos tratar sobre adversidades climáticas. No vídeo de hoje, temperaturas extremas. Eu sou Cristiano Nunes dos Santos e vou acompanhar vocês durante essa jornada. Este vídeo ele se destina a ser usado como material de apoio na disciplina de adversidades climáticas nos cursos de agronomia e no tecnólogo em gestão do agronegócio. Quando falamos em temperaturas extremas, nós temos que lembrar que cada raça ou cultivar ela tem uma exigência própria em relação à temperatura, em relação principalmente à variação das temperaturas, requerendo então uma faixa ótima para o seu crescimento. Os processos fisiológicos, de uma maneira geral, ocorrem entre 0 e 40 graus na maioria das plantas. É claro que a gente sempre tem algumas exceções de plantas melhor adaptadas a valores extremos de temperatura, tanto para baixo como para temperaturas altas. Porém, o que se observa é que 80% da variabilidade da produtividade agrícola, isso numa escala mundial, está diretamente associada à variabilidade climática sazonal e interanual que ocorre em cada região. E só 20% da variabilidade está ligada a questões econômicas, políticas, de infraestrutura e sociais. Um exemplo é que aqui no Brasil, de toda a área de produção agrícola, somente 5% das áreas são irrigadas, enquanto que 95% do restante das áreas dependem diretamente das precipitações. E qualquer aumento de temperatura, em função das mudanças climáticas, vai acabar resultando num aumento no consumo de água pelas culturas, reduzindo, consequentemente, a disponibilidade de água e podendo colocar em risco a capacidade de produção. Quando falamos nesses impactos, a gente tem que pensar que a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos que causam desastres naturais como secas, alagamentos e geadas tem aumentado no decorrer das últimas décadas. Com uma maior frequência, nós temos observado temperaturas extremas, principalmente em condições de altas temperaturas. E temos observado também diminuir o gradiente de temperatura entre o dia e noite, ou seja, aquela variação entre temperatura máxima e temperatura mínima do dia. E isso acaba impactando diretamente no metabolismo vegetal e no bem-estar animal. Entre as consequências dessas variações de temperatura, principalmente as mais altas, nós observamos a ocorrência de severidades de pragas e doenças, aumenta-se o número de pragas e doenças com o aumento das temperaturas, e também uma maior concentração de chuvas intensas em breve espaço de tempo. Normalmente, altas temperaturas não necessariamente significa também secas extremas, mas uma alta temperatura ela ocasiona uma alta evaporação, e com isso nós temos uma maior ocorrência de chuvas intensas, as famosas chuvas convectivas, e normalmente ocorrendo em um breve espaço de tempo. Entre os efeitos térmicos, nós temos que lembrar que a temperatura e atrás dela a radiação solar vai incidir no vegetal de três formas. Pensando em radiação solar especificamente falando, ela provoca o aumento da vibração das moléculas,
e com consequência o aumento da temperatura. Ela provoca a evaporação da água, então tu tem uma maior transferência de massa dos estômatos, através dos estômatos e cutículas, e ela provoca as reações fotoquímicas, como a fotossíntese. E as plantas, elas são incapazes de controlar a sua temperatura interna. Ao contrário dos animais de sangue quente, como se diz, que têm a capacidade de fazer um controle da sua temperatura, mantendo a temperatura estável, as plantas, elas não têm essa possibilidade. Normalmente a temperatura de uma folha, ela varia ao longo do dia e ela depende muito, então, da hora do dia, do mês do ano e pela condição de inclinação solar. Ela depende das condições de nebulosidade, velocidade do vento, a posição dela no dossel, se é uma folha de sol, uma folha de sombra, ou seja, se ela está mais acima em altura na planta, ou se ela está mais próxima ao solo. E ainda as dimensões, formas e características anatômicas da própria folha. Se ela é uma folha que se mantém mais prostrada, ou se ela é uma folha mais ereta. Então, tudo isso vai influenciar na condição de temperatura que está sobre a planta. E, normalmente, cada planta, a partir de cada folha, ela tem um ótimo de crescimento determinado pelas temperaturas. A grande maioria das plantas apresentam esse ótimo de crescimento entre 20 a 30 graus. Uma temperatura mínima na casa de 0 graus e uma temperatura máxima na casa dos 40 graus, que são os extremos onde não há uma compensação da fotossíntese. Ainda há compensação da fotossíntese em relação à respiração, sem prejudicar o vegetal. Abaixo de 0 graus ou acima de 40, o que se observa na maioria das plantas é que a fotossíntese não consegue compensar a respiração. Então, tu tem um custo de energia maior do que tu tem em produção de energia. E isso prejudica o desenvolvimento. Porém, esses valores médios dependem muito do ecossistema onde a planta vive. Tu vai ter plantas mais adaptadas ao frio e plantas mais adaptadas ao calor. Quando a gente fala em temperaturas baixas, a gente tem que pensar em temperaturas muito próximas a 0 ou abaixo de 0 graus, que podem dessecar uma planta ou até mesmo congelar as células dessa planta. Um dos fenômenos meteorológicos que a gente percebe é a condição de geadas. No outro extremo, as altas temperaturas, elas causam um grave problema de degenerar proteínas e enzimas. Então, por exemplo, temperaturas acima de 40 graus, e aqui vamos pensar agora mais as temperaturas extremas. Elas têm um efeito adverso no crescimento, provocando danos em floração, retenção de vagens. Normalmente elas são mais acentuadas quando tem também, associado a altas temperaturas, a falta de chuvas. Um exemplo é o tombamento fisiológico, onde a temperatura na superfície do solo, quando ultrapassa, por exemplo, 55 graus, ela desestrutura as membranas das células do chamado hipocótilo e provoca o tombamento da planta por causa de alta temperatura. A gente tem redução de ciclo, aumento na atividade respiratória, redução na taxa de assimilação de gás carbônico, o que prejudica a fotossíntese, redução na produtividade de grãos
esterilidade de grãos de pólen, redução na taxa de fertilização, abortamento de flores, redução no número de legumes ou menor número de sementes por vagens. Quando a gente pensa, bom, mas que impacto isso me traz? Vamos pensar, por exemplo, agora algumas culturas. Arroz. Normalmente a produção está concentrada em áreas irrigáveis. A previsão de aumento de temperaturas nos próximos anos prevê que a produção vai ficar mais concentrada em áreas irrigáveis e ou estados com boas ofertas de chuva. Então, Goiás, norte do Mato Grosso e ainda Pará. Na região sudeste, a projeção é que a gente tenha um aumento de produtividade, né, do arroz irrigado. A batata, que é uma planta muito dependente da temperatura, né, e atualmente tu consegue ter produção praticamente o ano inteiro, pode ficar restrita a alguns meses, devido à elevação da temperatura e provocar processos de morte na planta. O café, que também é uma planta que não gosta de frio, mas também não é muito adaptada a valores extremos de temperatura, pode ter produção inviabilizada em Minas Gerais e São Paulo. Em contrapartida, pode ser que mais algumas décadas o cultivo acabe migrando para regiões sul do país, com temperaturas mais amenas e com os riscos de geada se tornando cada vez menores. A cana-de-açúcar é uma das poucas culturas que se associa bem com temperaturas elevadas. O feijão é mais uma produção que pode ter perdas bem elevadas, principalmente por alta deficiência hídrica. A tendência é que a produção fique predominante no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte sul de Minas Gerais. O milho é outra cultura que teria um aumento nas áreas de risco e, inclusive, com um aumento nas perdas na casa de 7%. E o famoso milho safrinha teria seu risco de produção aumentado substancialmente. A soja, um dos principais grãos de exportação hoje no país, também seria afetada com o aumento da temperatura, principalmente na região centro e norte do país, o que provocaria uma condição de melhor adaptação nas regiões sul do país. Se prevê que as áreas consideradas de baixo risco para a produção sejam diminuídas em mais ou menos 80% na sua quantidade. E a carne entra diretamente na questão do conforto animal. Tem uma previsão, por exemplo, que para 2060, com um cenário mais quente e seco, tanto a produção da pecuária leiteira, porcos e frangos tem uma diminuição de 1 a 3%. Bom, mas o que fazer para se adaptar a uma condição de temperaturas mais altas? Primeiro, o uso sustentável dos recursos hídricos, trabalhar melhor a questão de irrigação, sistemas de irrigação eficientes e, principalmente, conservação de água no solo. Trabalhar um manejo de pragas e doenças mais eficiente, principalmente trabalhando rotação de culturas. Trabalhar com a recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal. Normalmente, vegetações de mata são ótimos reguladores de temperatura.
Trabalhar com sistemas integrados de produção, lavoura, pecuária e floresta, lavoura, pecuária, silvopastoril ou agroflorestais, pois são sistemas que, coordenados, também ajudam a amenizar o efeito de eventos extremos e a manter temperaturas mais amenas em seus locais. Trabalhar a questão do bem-estar animal, com manutenção de sombras ou áreas sombreadas no pasto. Diversificar a oferta de alimentos e o melhoramento genético, considerando altas temperaturas e restrições hídricas. E principalmente trabalhar a avaliação dos sistemas de produção existentes, de maneira a avaliar a condição de eficiência e de resiliência, tanto vegetal como animal. Claro que tudo isso vai depender de políticas públicas fortes, entre elas principalmente o sistema de seguro rural e uma eficiente aplicação do zoneamento agrícola de risco climático, os ZARCs. Depende de apoio técnico e financeiro, é claro, para que a gente tenha uma transferência de tecnologia entre as universidades e os centros de pesquisa e o produtor. E no fim também depende de um consumo consciente, de maneira que tenha uma valorização daqueles produtos que são provenientes de sistemas de produção melhor adaptados e mais sustentáveis na sua produção. O que tínhamos para falar então um pouquinho sobre temperaturas extremas era isso. Fica o convite para vocês visitarem a página crismunisantos.pro.br, professor Cristiano Solos e Clima. Dúvidas, erosividade@gmail.com, e aproveitem para darem mais uma olhada no canal no YouTube, em busca de vídeos que possam melhorar a aprendizagem de vocês. Espero ter ajudado e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado a todos.